Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Vamos ler a palavra do Senhor. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém, meus irmãos? Todos podem se assentar. Meus irmãos, o texto que escolhemos para meditar nesta noite, ele tem uma ligação, pelo menos com o contexto do Natal, nas encenações, nos presépios. Há um contexto muito próximo, narrando a história dos magos do Oriente que vieram até Jesus. Eu vou explicar com algumas palavras para que possamos entender como de fato aconteceu essa história. Você, obviamente, se pegar o Evangelho de Mateus, Mateus escreveu o seu Evangelho para os judeus. Ele escreveu o seu Evangelho para apresentar Jesus aos seus compatriotas. E a narração de Mateus, ela apresenta Jesus como rei. Assim como os outros evangelhos fazem outras abordagens. Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas como filho do homem. E João como filho de Deus. São abordagens da mesma vida, a mesma história de Jesus, porém com uma linguagem específica para o público a que se destinava aquela escritura. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, são semelhantes. A narração desses evangelhos obedece à mesma estrutura. Possivelmente o evangelho de Marcos tenha sido o mais antigo de todos eles e serviu de base para a história contada por Lucas e também por Mateus. Mas Mateus, ao retratar Jesus como rei, ele o faz de uma forma muito interessante. No primeiro capítulo de Mateus, ele começa apresentando aos judeus o rei que estava diante deles. O doutor Warren Wiersbe, no seu comentário bíblico, diz que se um homem aparece dizendo ser rei, ele precisa apresentar as provas, precisa apresentar as suas credenciais. Quem são os seus súditos? Como é o seu reino? E Mateus apresenta 4 fatos sobre o rei Jesus. Ele fala primeiro sobre a sua linhagem.
capítulo 1, de 1 a 25. E ele fala da linhagem humana de Jesus, do versículo 1 até o 17. E quando a gente lê as genealogias, a gente observa: fulano gerou fulano, que foi pai de Cicrano. Geralmente a gente entende a leitura das genealogias como cansativas. Porém, a história de Jesus, quando lemos detidamente a genealogia escrita por Mateus, a gente pode extrair algumas lições importantíssimas. Na linhagem humana de Jesus, nós encontramos muitas histórias que não seriam aos nossos olhos muito bem recomendadas. Encontramos pessoas na genealogia de Jesus, para as quais alguns de nós talvez torcêssemos o nariz, não olhássemos com bons olhos. E a gente encontra ali algumas histórias não recomendáveis. Isso nos lembra que na família de Jesus tem lugar para gente como a gente, para gente com problemas, para famílias com dificuldades, para pessoas que não são tão bem vistas assim. Aliás, o próprio Jesus, ele disse que ele veio para os doentes. Ele diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, na família de Jesus, na sua linhagem humana, nós encontramos algumas histórias que são marcantes. E se houve lugar para tanta gente que não era gente tão boa assim na família do próprio Jesus, isso quer dizer que tem lugar para nós na família de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas Mateus também apresenta a linhagem divina, como Deus construiu tudo isso para que o Messias chegasse, capítulo 1, de 18 a 25. E aí chegamos no capítulo 2, e Mateus apresenta um fato que prova que Jesus é rei. Ele recebe a visita dos sábios do Oriente, que são chamados de magos do Oriente, que vêm até Jerusalém, seguindo uma estrela, em busca daquele que era nascido rei dos judeus. E ele estava recebendo a visita desses sábios, e isso confirmaria a realeza do próprio Cristo. Depois Mateus registra a hostilidade, a perseguição contra Jesus, em que a família é obrigada a fugir para o Egito, e Herodes ordena a matança das crianças da região de Belém. Apresentando Antônio aqui, estava me lembrando disso, porque estava na minha mente a mensagem que haveria de pregar. Como foi cruel a ação do rei Herodes, naquele momento em que os sábios vêm para encontrar Jesus, e ele, por medo de perder o seu reino e a sua posição, na perseguição que se levanta depois, ele ordena a matança de inocentes. Não é diferente dos nossos dias, como o diabo tem agido contra as crianças, como tem agido para tirar a vida, para deturpar a educação, para bagunçar a formação das famílias. O diabo fazendo aquilo que é a sua prática normal, para ele ser o que ele é isso mesmo, ele é esta pessoa que articula, que prepara o mal, é o adversário das nossas almas, e desde aquele momento, o inimigo tem de fato agido, desde o início de tudo, contra a vida das crianças e contra o rei Jesus, não sabendo quem era Jesus e onde ele estava. Para atingi-lo, Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E por fim, Mateus fala do comportamento humilde do rei. A realeza de Jesus é incontestável na narração do Evangelho, na história que hoje escutamos e meditamos. A narração da vida de Jesus apresenta as credenciais verdadeiras de um rei que veio para reinar. Os sábios do Oriente que vieram ao encontro de Jesus, e eu começo citando o doutor Orlando Boyer, grande teólogo pentecostal do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Irmão Boyer, no seu comentário, ele fala que há muita especulação quanto a quem eram os magos.
os reis magos que vieram do Oriente, ou os sábios do Oriente. Até porque, quando a gente olha na encenação do Natal, está tudo na sequência. Vem o menininho representando José, Maria, a criança no braço, daqui a pouco vem um anjinho, daqui a pouco vem os pastores, na sequência já vem os magos, um com coroa, outro com turbante na cabeça, com um presentinho, e a gente observa nessa encenação que a gente faz, a gente imagina que tudo isso aconteceu na mesma hora, foi tudo no mesmo tempo. Quando os sábios vieram, Jesus já estava com quase 2 anos de idade. Ele já não estava na manjedoura nem na estrebaria, já estava numa casa. Quando eles encontram Jesus em Belém, encontram Jesus numa casa, não no presépio. A gente precisa se deter na narração bíblica e, obviamente, pensando nisso, fala, pastor, vai pregar sobre isso, o Natal já passou. Bom, o Natal já passou, mas Jesus continua vivo, né? Mora em nós. Segundo a tradição oriental, na igreja ortodoxa, o Natal é comemorado de hoje para amanhã. Na tradição latina é no dia 25 de dezembro. No Oriente, as igrejas orientais é de hoje para amanhã. E na tradição religiosa, eles dizem que o dia que os reis vieram ver Jesus seria amanhã, por exemplo. Mas não é por isso que eu estou pregando essa mensagem. Estou pregando essa mensagem para mostrar para você que nunca é tarde para sair do seu lugar onde você está e ir à procura de Jesus, e achar Jesus, e encontrar Jesus, e fazer um pacto com Jesus, e andar com Jesus, e ter a vida mudada por Jesus. Nunca será tarde. Obviamente que as cenas dos presépios, elas nos contam de outra forma, uma história com um enredo diferente. Os sábios vieram do Oriente, quem eram eles? Não tem como dar com precisão a quem eles eram, como eram, de onde a origem, de onde vieram. Alguns dizem que um veio da Índia, outros dizem que outro veio da Grécia, outro veio do Egito. Eu não sei de onde vieram, a Bíblia não conta, existem várias histórias e tradições sobre isso. Dizem que eram 3, a Bíblia também não diz que eram 3. Em algumas tradições diz até o nome, era Gaspar, Melquior e Baltazar. Eu também não sei qual era o nome. Quem eram eles? O que me importa aqui são as atitudes desses homens. Homens que vieram de longe, homens que vieram em busca do rei que havia nascido. No versículo 1, assim está dizendo: e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, uns sábios, vieram do Oriente. Esse Herodes que a Bíblia fala é Herodes o Grande. E a Bíblia fala de 4 homens que tinham o nome de Herodes. Quando falam do rei Herodes, do governante Herodes, existem 4 pessoas com esse nome. Herodes o Grande governou a Judéia e todas as suas regiões como um bloco nomeado por Roma. Era chamado de rei, mas não era de linhagem real. Governou a Judéia na época em que Jesus nasceu. Ele governou exatamente até o ano que Jesus nasceu. Um tempo depois, 2 anos depois, e logo a seguir ele morreu. Ele governou nessa época, não era um rei legítimo, foi colocado no governo pelos romanos. Esse homem é pai de um outro Herodes, Herodes Antipas, que foi o Herodes que conversou com Pilatos no julgamento de Jesus. Era filho de Herodes o Grande. Depois dele veio Herodes Agripa I, que foi aquele Herodes que foi comido por bicho, de Atos 12, porque não deu glória a Deus. Então nós estamos falando aqui de uma personagem. Herodes o Grande era um homem muito sanguinário, era um homem perigoso. Herodes o Grande matou a própria esposa, chamada Mariane, e os próprios filhos. Herodes o Grande não tinha medo de ninguém e de nada. Herodes o Grande enfrentava qualquer situação e, percebendo que o seu reino poderia ser abalado, percebendo que um novo rei poderia estar surgindo, ele não tinha problema nenhum
de colocar as mãos nas armas e de matar quem quer que fosse. Herodes o Grande era uma pessoa que não tinha muito escrúpulo, não tinha muitos princípios. Era um homem que se valia da força para manter o seu governo, a qualquer custo. O que acontecesse, era o tipo de pessoa que encarava qualquer situação. Nós estamos falando aqui de um homem que poderia enfrentar muitas situações, caso percebesse que o seu reino estava sendo ameaçado. Mas até os grandes, até os poderosos, têm que se curvar diante daquele que é o Rei da Glória, diante daquele que é o Senhor da história, diante daquele que tem o poder nas suas mãos. Herodes o Grande tinha as armas. O Filho de Deus vem como cordeiro, vem como um bebê, vem sem armas. E como o poder de Jesus é grande, ele chega em silêncio, no silêncio de uma noite, enquanto Herodes está no trono, se segurando através do ódio, das guerras e das armas, tocando terror no povo. O Rei da Glória desce do céu em silêncio, vai a uma manjedoura, é criado numa casa em Belém. Os poderosos estão preocupados, enquanto o Rei do Universo está sendo criado bem debaixo dos olhos deles, e o seu reino sendo implantado diante dos perigos que lhes cercavam. Herodes o Grande foi um homem que exerceu a força e a impiedade. E nesse versículo 1, ele diz, o evangelista, que vieram os sábios, os magos do Oriente até Jerusalém. Quem eram esses homens? Gentios talvez? Eram considerados impuros? Já citei que a tradição fala dos seus nomes. Eram talvez homens que seriam discriminados pelos judeus por não serem da própria nação de Israel. Mas Jesus veio para todo mundo, Jesus veio para todos. E esses homens de onde estavam? Conhecendo as profecias, sabendo aquilo que estava escrito, eram estudiosos que conheciam as coisas de Deus, conheciam as profecias que falavam a respeito de Jesus. E aqui eu observo que esses homens não foram apenas conhecedores daquilo que se estava escrito a respeito do Messias. E eu paro, obviamente, já vou fazendo algumas aplicações para falar de pessoas que conhecem tanto a respeito de Jesus, mas não tomam atitude com aquilo que sabem a respeito de Jesus. No final das contas, não vai te adiantar você saber tudo a respeito da Bíblia, tudo a respeito das coisas de Deus, e não ter a ação necessária para a mudança da sua vida. Esses homens conheciam o que as Escrituras diziam a respeito de Jesus, e eles tomaram uma atitude de sair do lugar de onde estavam. Era distante, e ora, não era tão fácil como agora. Hoje você pega o seu carro, com 2 horas está em Vitória, 4 horas está no Rio. Pega um voo em Vitória, 40 minutos está em São Paulo, 2 horas está em Brasília, e por aí vai, é tudo muito rápido. Se você não vai fazer uma viagem, pega o seu celular, a mídia social, faz uma chamada de vídeo e fala com alguém lá do outro lado do mundo. Não era assim naquele tempo. Para esses homens chegarem, eles tiveram que tomar atitude, deixar as suas vidas nos lugares de origem e ir em direção àquilo que estavam buscando, na viagem que levaria dias, semanas ou meses. A atitude de ir em busca da verdade é algo que deve permear o seu coração. Eu louvo a Deus nesta noite, porque temos gente que veio para ouvir a verdade de Deus. Tem gente que está assistindo o culto pelas redes sociais e cultuando conosco, e Deus nesta noite quer revelar para você a verdade da sua palavra.
Eu quero dizer, não seja só ouvinte, não seja só um conhecedor da palavra. Faça como esse povo que aqui está, que um dia ouviu, conheceu a verdade, tomou uma decisão e disse: eu vou me levantar, eu vou até onde Jesus está e a minha vida será mudada. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Esses homens vieram do Oriente, tomaram uma decisão. E tomar uma decisão não é tão simples às vezes, para pessoas que estão acomodadas, para pessoas que estão no seu status quo e não querem ter nenhuma aflição ou nenhuma fadiga. Tomar uma decisão às vezes implica em romper com laços, em deixar coisas para trás. E tem muita gente, queridas irmãs e irmãos, que estão apegados, pessoas apegadas às coisas, ao passado, à história, às tradições, àquilo que já faz parte da sua vida, e não querem dar passos de renúncia, não querem dar passos em direção à busca daquilo que pode mudar as suas vidas. Esses homens vieram de longe, e vieram em busca de uma verdade, e não queriam ser enganados. Quando chegam a Jerusalém, eles chegam dizendo: nós viemos buscar o rei nascido, o rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela lá no Oriente, e aquela estrela guiou-os pelo caminho. E eu obviamente posso também aplicar ao fato de que existe no nosso tempo muita gente que também está olhando para as coisas. Por exemplo, creem nos cristais, creem nos ventos, creem nas estrelas, consultam os horóscopos, querem olhar para os astros para ver o que vai acontecer amanhã. E obviamente que quem está olhando para os astros, quem está consultando as estrelas, querendo que vai saber o que vai acontecer amanhã, essa prática não é recomendada pela palavra de Deus, mas corre o risco daquele que está olhando para o céu procurando uma estrela, encontrar a mão daquele que fez a estrela brilhar, encontrar aquele que conhece todas as estrelas por seu próprio nome. Glória a Deus por isso. Esses homens viram a estrela no Oriente e eles seguiram, mas encontraram aquele que fez todas as coisas, aquele que é o Senhor do universo, aquele que criou tudo com o seu poder. Não tenho problema de lidar com gente que está envolvida com os horóscopos, com os prognósticos. No final do ano a gente encontra todo tipo de coisa, de previsões, de muita coisa que vai acontecer, que não vai. As pessoas estão, na verdade, muito preocupadas com isso. Eu, obviamente, deixei essa preocupação há muito tempo atrás, porque eu sei que o meu amanhã, o meu futuro, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Esses homens vieram e eram estudiosos, talvez astrólogos, talvez astrônomos que estudam a astronomia, talvez filósofos, talvez pessoas curiosas e sábias que estudavam as escrituras antigas, viram a estrela e vieram, e eles encontraram aquele que criou toda a constelação do universo. Esses sábios fizeram o caminho correto, tendo a informação, ouvindo as escrituras, tomaram a decisão de buscar a Cristo. E para achar a Cristo, aí fica a verdade desse tópico. Para achar Cristo é necessário passar pelas escrituras. Cristo é revelado através das escrituras. Cristo é revelado nas páginas eternas das Sagradas Escrituras. E esses homens, eles obviamente ao procurar a verdade de Cristo, quando perguntam, Herodes vai inquirir os sacerdotes, vai inquirir os príncipes, os escribas do povo, e ele pergunta onde o Cristo haveria de nascer, e uma profecia antiga é citada. Essa profecia diz que em Belém de Judá
de modo nenhum será a menor das capitais, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Eles encontram a resposta nas Escrituras. Talvez esteja falando para pessoas, o pastor já citou aqui, o pastor, agora parece-me que foi o pastor Mauro, ou alguém que citou aqui a respeito de ler a Bíblia. Quem foi? Alguém falou assim, o pastor sempre fala que a gente tem que ler a Bíblia. Foi o Fernandes, presbítero Fernandes. Eu já comecei a minha leitura desse ano. Você já começou a sua? Para conhecer Cristo tem que passar pela palavra de Deus. Não tem que conhecer Cristo por aquilo que as pessoas falam. Não tem que conhecer Cristo por aquilo que você ouviu dizer. Para conhecer a Cristo, isto passa pela palavra de Deus. Quer conhecer a Jesus? Herodes pergunta e os sábios, os sacerdotes e os escribas respondem o que as Escrituras diziam. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles não tinham dúvida. Os sábios dizem, ele era rei. A dúvida não existia. E eles, obviamente, sabendo que ele era rei, eles queriam saber mais a respeito do rei. E essa também é uma curiosidade a respeito de pessoas que conhecem a Jesus. Conhecendo Jesus, você nunca estará suficientemente abastecido das informações necessárias, porque Jesus sempre será muito maior, muito melhor, muito mais poderoso do que aquilo que você já conhece, que você já sabe. Nós seremos sempre surpreendidos com a pessoa de Jesus. Ele é o mais excelente, Ele é o melhor, Ele é grande. Não dá para descrever o tamanho dele. Ao mesmo tempo que ele enche o céu com a sua glória, ele habita no nosso coração. Ao mesmo tempo que ele conhece o universo, todas as formas e todos os espaços do universo, como a palma da própria mão, ele é capaz de entrar e habitar no coração humano. Ele é inexplicável, é maior do que a mente humana possa compreender. Mas esses homens, sabendo que ele era o rei, eles queriam saber mais a respeito desse rei. Onde ele está? E é necessário que na caminhada da vida a gente saiba onde Jesus está, porque tem muita gente que perdeu Jesus de vista na caminhada, que já perdeu aquela alegria do primeiro amor, que já perdeu aquela empolgação dos primeiros dias da fé. O que aconteceu que você perdeu a empolgação? O que aconteceu que você perdeu aquela alegria contagiante que vibrava a sua própria alma? Quando você falava a respeito de Jesus, eles perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles não só sabiam que ele era o rei, mas eles queriam saber onde ele estava. E eles esperavam que Jerusalém soubesse. Eles chegaram em Jerusalém perguntando, onde está o rei que nasceu? E eles imaginavam assim, olha, eles estão aqui perto, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe onde o rei está. Todo mundo já conhece a história. Todo mundo já tem ciência disso. Não é do engano. Eles esperavam que o povo soubesse. Mas tal qual os dias de hoje, naquele tempo também, havia indiferença. Indiferença. A pessoa está ouvindo a palavra de Deus, mas está indiferente. Ouve as verdades, mas está indiferente. Está perto de Jesus, mas está indiferente. Não faz nenhum efeito o fato de estar perto do Senhor, porque algumas pessoas estão indiferentes à presença, ao fato de que Jesus está presente. Assim estava Jerusalém. Belém ficava a 8 quilômetros no máximo de Jerusalém, de 6 a 8 quilômetros. A distância era daqui na usina, muito perto. E o povo estava em Jerusalém indiferente. A indiferença é pecado.
Ser indiferente às coisas que Deus está fazendo é pecado. Ser indiferente à voz do Senhor é pecado. Você vai ouvir a voz de Deus todo dia e vai ficar indiferente a ela até quando? A indiferença, a letargia vai trazer você à morte espiritual. Ser indiferente à voz de Deus pode lhe custar a própria vida. A indiferença é um grande problema. Tal qual no nosso tempo, naquele tempo, Jerusalém estava indiferente. O rei nasceu em Belém, está ali em Belém, mas tanto faz. Naquele tempo era assim e ainda hoje algumas pessoas assim se comportam. Jesus está presente. Isso não faz diferença na vida de algumas pessoas. Isso não incomoda, não mexe com a indiferença de alguns. Hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele quer que você abra mão da indiferença. Quando você perceber a presença de Jesus, abra o seu coração. Quando perceber a presença de Jesus, deixe entrar o Rei da Glória, em ti mesmo pecador. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus, o Salvador. Quando perceber a presença de Jesus, não fique indiferente. E se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se Ele hoje fala com você, diga assim: fala, Deus, porque o seu servo ouve. Não deixe a indiferença tomar a sua vida. Eles estavam tão perto, o rei estava tão perto, mas eles estavam indiferentes. A acomodação carnal. Estavam perto da verdade, mas ignoravam a verdade. Meus irmãos, há esses anos todos pregando a palavra de Deus, eu tenho visto muita gente que, tendo ouvido a voz de Deus, não tomou decisão, fez-se de desentendido. Ao ficar tantos anos na igreja, exercer o ministério no mesmo lugar há tanto tempo, desde o tempo do meu saudoso avô, do meu saudoso pai, que aqui exerceram o ministério, a gente acompanha as histórias, as famílias, e tanta gente que foi avisada, que ouviu a voz de Deus, mas que ficou indiferente. Tanta gente que ouviu a voz de Deus, mas fez de conta que não ouviu. E parecia que não ouviu, fez de conta que não era com ele. E o que aconteceu depois? Deu errado, deu problema, não deu certo. A indiferença de Jerusalém levava aquele povo a ficar perto da bênção, mas sem aproveitar a bênção. Corria um perigo, sabe por quê? Porque a indiferença pode custar para você a sua eternidade. A mensagem de hoje não é para você rodar, nem para fazer um aviãozinho sair. Não, hoje é para pensar. A indiferença pode custar a sua vida. Ficar indiferente pode levar você para o inferno. Você pode sair daqui hoje com qualquer coisa na sua cabeça, mas se você guardar isso, eu não serei indiferente, porque isso custará a minha vida. A mensagem já está com o objetivo certo. Eles estavam indiferentes, e diante deles, eles tinham o rei, nascido rei, que estava em Belém. Tinha Herodes, que não era rei, porque era um ator político. Tinha a indiferença do povo. E aqui me chama a atenção algo interessante, quando esses sábios encontram o menino lá na casa em Belém. Eu trago à minha memória Gênesis capítulo 1, em que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e isso foi algo admirável. Quando Deus criou todas as coisas, quando Ele disse haja e tudo veio a existir, mas quando Ele pega do barro e faz o homem, sopra na sua narina o fôlego da vida, e o homem se torna alma vivente, e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso foi maravilhoso, mas para mim o mais maravilhoso não é isso. O mais maravilhoso é quando o Deus do céu deixa a sua glória, deixa o trono, e Ele vem e Ele faz a si mesmo como um homem, como um bebê nascido numa manjedoura, sob os cuidados de uma mãe. Olha, o Deus do céu veio até nós.
E quando eles perguntam, Herodes perturbou-se. Versículo 3, e o rei ouvindo isso, perturbou-se toda a Jerusalém com ele. Como pode uma criancinha perturbar o rei? Ele na verdade ficou alarmado. O Messias seria juiz, seria libertador, havia uma expectativa, e a presença de Jesus deve sim perturbar aqueles que estão no caminho errado. A presença de Jesus deve trazer incômodo àqueles que estão se perdendo. No versículo 4, ele convoca os sacerdotes, os escribas, e ele vai inquiri-los. E eles conheciam as profecias. Eles responderam de pronto. Eles sabiam do perigo do mero conhecimento das Escrituras. E é necessário conhecer de fato Cristo e colocar o conhecimento em prática. Estavam tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. E de Belém, onde o rei nasceu, Betleém quer dizer casa de pão. Lá nasceu aquele que é o pão vivo que desceu dos céus. Você pode dar glória a Deus por isso? Na ceia a gente canta que o pão da vida descido do céu é Cristo Jesus, o Senhor. Naquele dia eles estavam diante daquele que é o pão vivo que desceu do céu, em Belém, na casa de pão. Para terminar, Herodes agora chama secretamente esses homens. E ele vai inquiri-los e vai falar, olha, vocês vão até Belém. Quando vocês acharem um menino, voltem e me digam onde ele está, porque eu quero ir lá e adorá-lo. Herodes era um homem poderoso, com armas, com tudo ao seu dispor. Se ele quisesse descobrir onde o menino estava, ele descobriria. Ele tinha agentes em seu comando, ele tinha oficiais, ele tinha aparato do Estado, ele poderia achar a pessoa onde ele quisesse achar. Mas o que Herodes está fazendo aqui, ele está usando de astúcia. Ele está sendo ardiloso. Ele é astuto, ele quer uma armadilha preparada. Ele já era um governante que governava há 35 anos, era experiente, mas ele queria usar de artimanhas, e ele coloca uma máscara de santidade. Cuidado com aqueles que colocam máscara de santidade. Ele diz assim, olha, vão lá e descobrindo, venham me dizer para que eu possa ir adorá-lo. Ele não queria adorar. Ele colocou uma máscara de santidade, dizendo, se vocês acharem um menino, venham me dizer onde ele está. Mas diante do Rei da Glória, até as máscaras caem, até as máscaras são tiradas. Pode adorar a Jesus por isso. A máscara de Herodes caiu, porque quando eles vão e encontram o menino, e eles começam a andar, meus queridos obreiros, de repente eles saem de Jerusalém, e quando começam a andar até Belém, a estrela que eles viram no Oriente apareceu de novo no céu, porque aquele que fez as estrelas, ele sabe conduzir aqueles que buscam a Cristo. A estrela apareceu no céu novamente brilhando, e eles vão guiados por aquela estrela de Jerusalém até Belém, até na casa. E quando chegam na casa, a estrela parou em cima do lugar onde Jesus estava. E aí tem uma cena, há uma estrela no céu, mas aquele que é a estrela da manhã, a refulgente estrela da manhã, está na casa, está com os pais. Há uma cena bonita, há um encontro, e eles encontram Cristo, e esse encontro traz alegria. E eu tenho uma palavra para te dizer, não tem ninguém que andando pela senda de horror, não tem ninguém que andando pelo caminho do pecado, não tem ninguém que andando pela senda da perdição, encontrando a estrela da manhã que brilha, não tem a sua vida mudada, transformada, porque Ele pode mudar a vida da pessoa que o busca. Você pode adorar a Jesus por isso. Um dia Jesus nos achou, um dia a luz do céu brilhou para nós. Nós estávamos andando pelos caminhos errantes, mas a luz brilhou para nós. Esses homens agora encontram a casa onde Jesus jazia. E a Bíblia diz que eles prostraram-se e adoraram a Jesus.
e abriram os seus tesouros e deram presentes, ouro, incenso e mirra. Eles se prostram, e a verdadeira adoração é isso, é prostrar-se, é entregar-se, é render-se a Jesus, é dar a Jesus o primeiro lugar. Eles buscaram a Jesus, foram a Jerusalém, inquiriram a respeito de Jesus, foram orientados a respeito das escrituras que diziam que o Cristo nasceria em Belém. Ouvindo as escrituras, obedeceram às escrituras e foram em busca daquele que o profeta havia vaticinado. E ao chegar em Belém, quando encontram Jesus, eles o adoram, eles se prostram diante daquele que é o rei nascido. Não há formalismo, há uma entrega. Não é só elogio, não é homenagem, é atitude. Eles se prostram diante de Jesus, entregam os seus tesouros e adoram a Jesus. Tem muita gente que fala coisas magníficas a respeito de Jesus. No tempo do Natal, a gente escuta poemas, meditações, vídeos gravados. Tem muita gente que diz: eu tiro o chapéu para Jesus. Mas Jesus não quer que você tire o chapéu. Jesus quer que você dobre os joelhos em adoração diante dele. É isso que Jesus requer de nós. Eles se dobram diante de Jesus, joelhos dobrados, e eles o adoram. Adoração é rendição, é reconhecimento, é dar àquele que está sendo adorado o seu lugar de honra. Eles o adoram. Os ardis de Herodes dizendo: se vocês o acharem, venham e me digam onde ele está. Está na mente desses homens. E quando eles acham Jesus, a Bíblia diz que por divina revelação, eles foram orientados a não voltar para Jerusalém. E foram para sua casa, por outro caminho. Porventura não foi assim com a gente? Quando encontramos Jesus, a nossa vida não tomou outro caminho? Não tomou outro rumo? É só você pensar onde você estaria agora se Jesus não tivesse entrado na sua vida. Que caminho você tomava? Tem gente balançando a cabeça. É verdade, pastor, é isso mesmo. Porque Jesus entrou na nossa história e a nossa vida foi mudada. Os ardis foram desfeitos. Herodes não teve a informação, porque aqueles homens, tendo adorado a Jesus, receberam a revelação e voltaram para casa por outro caminho. A melhor coisa que a gente faz é entregar a nossa vida para Jesus. A melhor coisa que a gente faz é dar a Cristo o primeiro lugar. E assim como os sábios do Oriente fizeram a escolha de voltar para casa por outro caminho, quem anda com Jesus, quem encontra Jesus, seguirá outro caminho. Vai trilhar outras rotas, vai andar por outras paragens. Tem gente olhando para você não entendendo por que mudou, o que aconteceu. É porque você encontrou Jesus. E quem encontrou Jesus anda por um caminho diferente. Quem encontrou Jesus jamais vai ficar no mesmo caminho de sempre. Quem encontrou Jesus muda de vida. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Todos digam amém.